Se você é um bom profissional de saúde e seu consultório está vazio, isso não tem nada a ver com o mercado que está saturado. Isso tem a ver com o seu marketing. Vou responder aqui algumas perguntas que nós recebemos pelas nossas redes sociais e ajudar você a entender como resolver esse problema da agenda vazia. Vamos com a gente aqui. Um bom profissional de saúde precisa fazer marketing? Bom, até 10 anos atrás ou 15, bastava você ter um bom diploma que você já tinha garantido ali uma quantidade muito boa de pacientes. Era muito comum que médicos ou profissionais de saúde tivessem filas de espera. Tá? O mercado, aí sim, o mercado realmente mudou bastante. Hoje a quantidade de profissionais de saúde é muito grande em quase todas as grandes capitais e cidades. E isso fez com que o médico tivesse que colocar novas camadas de conhecimento na sua prática profissional. Primeira delas, o uso das redes sociais. O uso das redes sociais hoje é fundamental. É uma ferramenta de aquisição de pacientes. É a melhor ferramenta que existe de aquisição de pacientes. Tá? Existem outras que são, por exemplo, a parte de anúncios pagos, tráfego pago, a parte de publicidade outdoor, ou a parte que envolve assessoria de imprensa, ok. Mas isso são pontos já bem mais caros, exige uma estruturação de grana muito alta. Então, assim, você tem hoje em sua mão o celular, você tem hoje em sua mão as redes sociais. Você pode sim transformar sua realidade e encher seu consultório, ter fila de espera, aumentar o valor da sua consulta, aumentar o ticket médio, aumentar o LTV, que é aquele ganho a médio e longo prazo com um paciente. Tudo isso é possível fazer se você estiver disposto a fazer o marketing da forma correta. Então o marketing médico tem essa capacidade de conectar você com a pessoa que precisa do seu serviço, ou às vezes nem sabe que precisa, ok? Relembrando que 85% das pessoas, antes de procurar um profissional de saúde, vão até as redes sociais ou Google, principalmente o Google, YouTube também, para poder pegar dicas, para poder entender um pouco mais sobre o seu problema e sua doença. E se você estiver bem posicionado nas suas redes sociais, na sua indexação, no seu SEO, que são os motores de busca, que pegam as informações que você coloca na internet, você vai, com certeza, ter muita gente procurando pela sua consulta, pelo seu serviço. Então, a dica é: aumente sua reputação, melhore seu marketing, coloque estratégia e consistência que vai sim fazer fila para ser atendido por você. Por que consultórios excelentes ficam vazios, tá? Tem muita gente que monta um consultório com o maior amor do mundo, sabe? Que pega seu capital, investe no consultório, procurou um lugar legal, achou um lugar legal, uma metragem boa, faz uma decoração bacana, monta, compra cadeira, mesa, móveis, enfim. Às vezes até pede dinheiro emprestado a um parente, ou toma mesmo em banco e monta um consultório muito bacana, uma clínica, e depois não tem o resultado esperado. A agenda não lota, a procura é pequena, e o que é mais frustrante, tá? Muitas vezes você está em um corredor que tem várias clínicas e serviços similares ao seu, e você tem consultórios superlotados, enquanto o seu está vazio. Isso frustra, óbvio que frustra, e gera uma preocupação grande, porque você vai adquirir dívidas. Um dos motivos principais pelo qual isso acontece é que nessas células que estão dando certo, nesses consultórios vizinhos, alguém ali faz um marketing muito bem feito. Alguém ali fez alguma parceria comercial muito bem feita. Então, alguém ali planejou a atração de leads, talvez antes até de construir aquela estrutura. O que você precisa fazer é aumentar a visibilidade. Você precisa aparecer para mais pessoas. Você precisa melhorar a sua reputação digital. Você precisa melhorar a forma com que você se comunica. E você precisa ter muita força de vontade para gerar conteúdo relevante todos os dias. Não existe construir conteúdo, vou tirar o sábado para fazer isso. Vou tirar uma vez no mês, contratei um menino que faz vídeo. Esquece, não é isso. O formato não é esse. O formato é: todos os dias eu tenho que postar algo interessante. Todos os dias eu tenho que postar algo para falar com o público que eu tenho interesse. Todos os dias eu tenho que trazer uma novidade. Existem inúmeras, centenas de formas de conteúdo que pode falar de um tema trazendo várias formas de conteúdo. Então você tem que conhecer um pouco isso. Aí sim, às vezes é necessário ter um especialista para te ajudar a fazer isso.
Tem conteúdo que é pergunta e resposta, tem conteúdo que é o blog, tem conteúdo que é uma entrevista, tem conteúdo que é gráfico, tem conteúdo que é uma encenação ali, tem conteúdo que é uma simulação de caso, tem conteúdo que é estudo de caso, artigo científico, enfim, tem uma infinidade de conteúdos que, se você tiver criatividade, você vai saber explorar, ok? Mas é assim que as pessoas hoje estão conseguindo muitos pacientes. Chega num patamar que você vai fazer um esforço para aparecer mais, depois você começa a ser respeitado, depois você começa a ser lembrado e depois você começa a gozar mesmo de uma reputação de alto nível. E é nessa hora que você passa a ter uma quantidade gigantesca de pessoas procurando pelo seu serviço, tá? Chegou uma hora, inclusive, que você vai ter que reprogramar sua operação, trazer médicos parceiros para poder atender essa demanda. Ou, se você não quiser, você fica sozinho, mas sua consulta que custava 350 já pode custar 500, depois pode custar 1.000, depois pode custar 1.500, enfim. E é assim que funcionam as coisas, ok? Espero que eu tenha respondido à altura de sua expectativa. Agora a gente vai para a próxima pergunta. O que é considerado comunicação eficiente na área de saúde? A comunicação na área de saúde, ela é regida pelo CFM. É uma das pouquíssimas profissões, das poucas profissões, que você tem um órgão regulamentador mapeando, fiscalizando e punindo a comunicação mal feita, a comunicação desonesta. A área de saúde, mais especificamente a medicina, mas a área de saúde como um todo tem isso, tá? A área de medicina tem, eu acho que é o caso mais emblemático, que é a fiscalização do órgão regulamentador sobre a comunicação e a publicidade. No caso, é o CFM quem faz essa determinação das regras, que e o médico é fiscalizado pelo CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, e dentro do CRM você tem os setores que fazem essa fiscalização. A CODAME, por exemplo, faz esse trabalho, tá? Que ajuda ali os médicos a cumprirem as leis referentes à publicidade médica. Mas outros conselhos têm também, tá? Farmácia tem, educação física tem, nutrição tem, enfim, todos eles têm essas regras de publicidade. Tá? O objetivo principal é fazer com que o paciente não corra riscos com a publicidade irresponsável. Bom, dentro desse conceito, a comunicação eficiente, ela é aquela comunicação que leva informação relevante. Essa informação relevante tem que ajudar a vida do paciente, tem que ajudar o paciente a entender qual é o problema dele e quais são as possibilidades de tratamento, ok? Dentro de um processo de comunicação, você tem ali um leque muito grande do tipo de conteúdo. Tá? Uma coisa é a informação, outra coisa é a forma com que essa informação chega no paciente. Tem pacientes que preferem informação mais vestida em humor, na área de humor. Então, tem profissionais de saúde que criam uma atmosfera de humor. E está tudo certo, e está tudo bem, e funciona, tá? Tem pacientes que preferem aquela informação mais segura, mais precisa do ponto de vista científico, que é a citação de artigo, etc. Tem outros que se contentam muito com estudos de caso. Se o caso for parecido com o que ele está sofrendo, eles preferem muito mais. Mas veja, todas têm que ter um fio conector, uma espinha dorsal, que é conteúdo relevante. Então, levar informações relevantes é hoje sim a forma mais eficiente de você ter essa notoriedade construída e de você ter o marketing médico bem feito. Então para resumir, a comunicação eficiente é aquela que leva informação relevante para os possíveis pacientes, para a população como um todo. Quais os sinais que demonstram que sua comunicação está sendo mal feita? Bom, um dos principais é quando você não tem nenhuma presença digital. É quando você não aparece em nenhuma pesquisa, é quando as suas postagens têm pouca interação, têm baixo engajamento, as pessoas não comentam, as pessoas não curtem, não compartilham. Lembrando que hoje, por exemplo, dando um exemplo, o Instagram, outras redes sociais têm isso também, mas o Instagram é a que todos nós acessamos com mais facilidade. Existe uma área chamada Insights, que é uma área do conteudista ali, que ela dá todos os dados estatísticos das interações que aconteceram com o seu perfil. Então, ali você tem quantas pessoas curtiram, quantos compartilharam, quantos salvaram, se é homem, se é mulher, qual a idade, qual é a localização. Então, esses dados são importantíssimos para você medir
essa eficiência. Mas tem outros itens que ajudam a você entender se sua comunicação está ruim. Por exemplo, se o paciente chega e diz assim, ai doutor, qual é o seu Instagram? Se ele perguntar qual é o seu Instagram, significa que você já está bem mal colocado, ok? Porque antes de você estar com o paciente, você teve uma série de contatos, sua secretária entrou em contato, talvez você mesmo tenha entrado em contato, e em nenhum momento esse paciente se sentiu motivado aí no seu Instagram ou você disponibilizou para ele o link do Instagram. Então, você não ser visto pelo paciente antes da consulta já é um problema. Segundo, o paciente dizer a você, nossa, não sabia que você atendia aqui. Não sabia que o senhor fazia isso. Não sabia que você fazia esse tratamento. Isso significa que você está com marketing muito mal feito. Então, esses são fatores. E o outro é, se as suas aparições nas redes sociais, particularmente nas redes sociais, têm aspecto amador, tá? Se você tem aquela filmagem mal feita, com a lente suja, um ambiente que não é estruturado, com a luz ruim, sem microfone, olha, uma das coisas que eu considero mais importantes hoje de se adquirir é um microfone de lapela. Tá? Todos os vídeos que você grava pode ser o melhor conteúdo do mundo. Se você tiver com o microfone do celular, numa distância pequena, que dê aquele eco, aquilo já quebra a percepção de qualidade, mas em mais de 60%. Né? Então, ter um microfone é fundamental para a voz ficar limpa, segura, para o paciente ter aquela sensação que está diante de você. É o que chega mais perto do ouvido humano, né, do som natural. É você com o microfone, você ter ali essa conexão. Então, essa qualidade já faz com que a gente tenha ali uma percepção automática, o paciente tem uma percepção automática do seu conteúdo. Quando a gente olha hoje uma coisa que é bem estruturada do ponto de vista de comunicação, primeira leitura que o cérebro faz é, isso tem qualidade, isso é bom, isso vale a pena. Quando você encontra algo mal estruturado, ruim, mal feito, de imediato o cérebro também diz, não, isso não é bom, isso é barato, isso é ruim. Então, marketing bem feito, pega esses pré-requisitos todos e leva muito a sério isso com consistência e com detalhamento. E aí eu vou parafrasear Michelangelo, renascentista, que dizia, a perfeição é feita de detalhes. O que um profissional de saúde pode comunicar sem parecer forçado? Bom, ele pode comunicar absolutamente tudo. Agora, tem áreas que ele não pode, tem formas de conteúdo que ele não pode levar para ninguém, porque ele vai estar cometendo, inclusive, um crime, vai estar infringindo a lei. Tá? Então, o que é que ele não pode fazer? Tem que pegar as regras do seu conselho para dar uma olhada. O Conselho de Medicina tem regras específicas, o Conselho de Psicologia tem outras regras, o Conselho de Odontologia tem outras, enfim, cada um de nutrição tem outras, mais ou menos são parecidas. Tá? Então, todas elas defendem que informação falsa não pode ser passada. Bom, se você pega uma informação que ela não está validada cientificamente e divulga, óbvio, você já começa a cometer um erro grave aí. Tá? Mas assim, o parecer forçado da pergunta tem muito a ver também com o seu jeito de comunicar. Hoje, quando nós iniciamos um processo de consultoria com o profissional da área de saúde, a primeira coisa que a gente faz, a gente às vezes gasta 1 mês ou 2 só construindo a persona, construindo a estrutura visual dele do ponto de vista de roupa, de cabelo, de barba, de óculos, de joias, enfim, tudo que constrói a imagem dele. É feito um trabalho com profissionais dessa área, mas também nós pensamos ali em tom de voz, em postura diante das câmeras, como ele se sente confortável, como ele se sente mais confiável. Tudo isso é trabalhado. Né? Existe um formato que é um formato ideal. E esse formato ideal não tem a ver com uma fórmula. Ele tem a ver com o seu jeito. Então, se você é uma pessoa mais introspectiva, mais tímida, é possível sim construir uma persona de alta eficiência com você sendo tímido. Tá? Se você é uma pessoa extrovertida, a gente tem como explorar isso aproveitando essa sua característica. Tá? Vou dar um exemplo prático. A gente tem o Drauzio Varella. O Drauzio Varella é uma grande referência de comunicação, uma grande referência de profissional que fala sobre saúde. E ele é tímido, ele é bastante tímido. E conseguiu construir essa figura gigantesca do ponto de vista de indexação e de redes sociais,
a partir desse processo dele, né? Mas veja, tem uma série de vídeos dele que é muito interessante. É ele reagindo a perguntas e a comentários, via de regra, comentários muito cômicos, ou comentários ali até mais picantes, sabe, com assuntos assim mais espinhosos, ele respondia com bom humor, dava risada, às vezes até fazia um comentário sobre a pessoa que mandou, e isso fez com que essa construção da persona dele no meio digital ficasse muito mais forte, né? E as pessoas passaram a ter, inclusive, mais simpatia por isso. Então é possível, sim. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho um amigo que ele é professor de yoga, e ele recorreu a mim para poder melhorar a sua reputação digital. Só que ele não tem mínimo dom para a parte de humor, né? E a gente sabe que o humor, em alguma escala, é muito importante para indexação, para engajamento. Qual foi a forma que nós encontramos para que ele pudesse colocar dentro da sua grade de assuntos, da sua árvore de conteúdos, o humor, sem que ele soubesse fazer? A forma que a gente achou foi pegar vídeos de pessoas tentando fazer yoga e tomando quedas muito engraçadas, e ele fazia apenas a parte do react, ou seja, ele fazia apenas um comentário em cima disso. E naturalmente ele também tomava susto com as quedas e ria também. Então a gente botava o vídeo grande, ele começava falando, a pessoa agora está fazendo a posição tal, está fazendo a posição tal, ela vai agora fazer isso, e de repente a pessoa tomava uma queda, ou o cachorro via e dava um empurrão, enfim, e aí dava aquela cena super engraçada. E aí ele também reagia rindo também, né? E aí pedia para parar o vídeo, enfim, coisas desse tipo. Ele conseguiu, então, colocar dentro da sua grade de conteúdos o humor, sem que ele precisasse fazer. É assim que funciona, isso é a criatividade. Quem tem que pensar isso para você, ou você mesmo pensa nisso, ou então tem que ter um consultor que seja muito bom, que pense nessa estratégia e ajude a você a ter essa notoriedade e esse engajamento usando todas as estratégias de gatilhos mentais. A estrutura do consultório influencia no marketing. Nós estamos vivendo uma era que é uma era da imagem, que as pessoas têm hoje a necessidade, não estou dizendo nem do ponto de vista psicológico, mas tem a necessidade mercadológica de apresentar uma qualidade muito alta em tudo. Então hoje, o que um profissional de saúde normalmente hoje ele precisa fazer para se apresentar nas redes sociais é o que somente agências de alto padrão faziam há 10 ou 15 anos. Para você ter a qualidade hoje de um médico comum nas redes sociais, eu tinha que ter uma equipe de super profissionais, com produtores de vídeo, com diretores de fotografia, com câmeras maravilhosas, com redatores maravilhosos, era um conglomerado de pessoas. O negócio ficou, a obrigação é tão grande de você ter isso que hoje pessoas comuns, profissionais de saúde comuns em casa, com um iPhone, com um celular comum, Samsung, faz um material de uma qualidade impressionante. Então a linha de corte passou a ser uma linha de corte muito alta, passou a ser uma linha de corte de uma exigência muito alta. Isso também se dá a outras questões, a como você se veste, a como você se expressa, a como você se maquia, a principalmente como você se instala. Quando hoje você tem um consultório, que ele é um consultório barato, que ele é um consultório simples, você pode ter agenda cheia, pode ter agenda lotada, você pode ter paciente? Pode, tá? Tem muitos médicos, inclusive médicos do SUS, que têm uma procura gigantesca, tá? Ok, isso acontece e vale a pena. Mas, no geral, tá? Se você não tem esse poder de atrair pessoas, se você não tem essa capacidade, que as pessoas às vezes não têm, você tem que recorrer a estratégias mercadológicas. E aí sim, o consultório bem decorado, um consultório confortável, um consultório feito por quem entende de ambiente, e aí não tem jeito, tá? Tem gente que tem um dom de organizar ambientes, mas é um arquiteto, um decorador especialista em ambientes que consegue fazer com uma facilidade maior. Como combinar cores, como combinar texturas. A luz é fundamental. A luz. A gente sabe que tem toda a questão que envolve a aprovação da Anvisa, né, para o ambiente, tem regras ali, mas você consegue, mesmo dentro das regras da Anvisa, adaptar para que o ambiente fique humanizado, para que a luz fique agradável. Ou você cria um padrão de que você tem a luz que a Anvisa obriga a ter e você tem ali depois um jogo de luz que você faz que o paciente se sinta acolhido, se sinta abraçado pelo ambiente. O cheiro do ambiente é importante. O som do ambiente é importante. A temperatura do ambiente é importante. Os móveis são importantes. O contexto de cores,
o quadro que você usa. Usar um quadro ruim, feio, seja ele barato ou caro, é uma coisa que deixa o ambiente ruim, deixa o ambiente com uma digestão psicológica ruim. Então, a gente sugere hoje que o ambiente onde o paciente está seja um ambiente, primeiro, eficiente do ponto de vista do tratamento, óbvio isso, mas que seja confortável. Tem uma regra no marketing que é muito importante. Quando um paciente está disposto a pagar por um serviço, ele se sente melhor se o local onde ele foi ser atendido está igual ou acima do padrão de vida que ele tem. Tá? Em outras palavras, se ele tem um sofá de R$1.000, para ele pagar uma consulta de 600, 800, 1.000, 2.000, ele quer chegar no seu consultório e encontrar um sofá que ele não tenha dinheiro para pagar. Tá? Isso é um gatilho mental, não é uma regra, você não é obrigado a fazer isso, o seu sucesso não depende disso, porém eu estou trazendo aqui conceito de mercado. Tá? Mercado, o marketing trabalha com esses conceitos subjetivos que interferem na tomada de decisão. Então, você ter esse ambiente, nós nos sentimos tão bem quando nós vamos numa concessionária de carro, principalmente aqueles carros mais caros, é um negócio tão prazeroso você sentir, eu tenho poder, eu sou poderoso aqui, porque eu sou o cliente. Tá? Vamos supor que você tenha dinheiro para comprar um carro lá bacana. Mas você senta naquele sofá maravilhoso, a luz é maravilhosa, o cafezinho é maravilhoso, o rapaz ou a moça que vem atender são educadíssimos, você se sente acolhido, você se sente importante. Tudo isso para arrancar o seu dinheiro, tá? Tudo isso para fazer uma venda, tudo isso para transformar a sua tomada de decisão em que vou pagar porque vale a pena. É assim que funciona tudo na vida, é assim que funciona o mercado, ok? Lembrando que, abrindo um parêntese, uma das coisas mais importantes da vida de um profissional de saúde é não mercantilizar a sua profissão. Então, as dicas que nós temos aqui não tem nada a ver com você ganhar a todo custo, com você transformar a experiência do paciente em algo que seja para arrancar mais dinheiro, para tirar mais dinheiro. Não é isso. Tá? A base do atendimento de alta qualidade, do seu diagnóstico e do tratamento de alta qualidade, nós nem questionamos aqui. Tá? Isso nem entra na nossa conversa. Eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, eu sou um especialista em marketing e experiência do usuário. Fora disso, é a minha área de atuação. Tá? Então, marketing, a experiência do usuário, o ambiente em que ele está, tudo isso entra na nossa área. E as dicas se referem exclusivamente a isso. Tá? Espero que você tenha gostado. Concluímos aqui mais um lote de perguntas. Fique à vontade para mandar suas perguntas dentro da nossa comunidade. A comunidade Versar é uma comunidade forte, com profissionais que amam trabalhar na área de saúde, com gestores que são apaixonados pelo trabalho também, por profissionais que são muito bons. Eu estou aqui com a equipe maravilhosa ajudando a gente a produzir esse conteúdo que vai enriquecer a sua profissão, vai ajudar você a evoluir e estamos à disposição para tirar suas dúvidas.